Muito bem, meus irmãos, boa noite. São 19 horas e vamos começar o nosso culto. Hoje vamos falar sobre cinco lições acerca da volta de Jesus Cristo. Nosso texto encontra-se em 1 de João, capítulo 3, versículo 3. Na verdade, eu vou citar vários versículos, mas vamos partir de João, capítulo 3, verso 3. Vamos ler de 1 a 3. Muito bem. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este dia, pela manhã, ó Pai, em que estivemos na tua presença, estudando a tua palavra, vendo quão bondoso o Senhor tem sido para conosco, e também estudando, ó Pai, o Apocalipse, que o Senhor continue nos ajudando e nos revelando os mistérios, os ensinos preciosos que nós encontramos nesse livro. Que o Senhor, Pai, venha usar a tua palavra para nos despertar, para nos estimular espiritualmente, para que possamos consagrar nossas vidas para a honra e glória do teu Filho Jesus Cristo. Fica conosco, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, ainda falando sobre a volta de Jesus Cristo, sobre questões escatológicas, hoje vamos abordar um assunto muito interessante. Parece-me que eu nunca preguei sobre isso, embora tenha pregado muito sobre a volta de Jesus Cristo, como a grande esperança de todos os cristãos que há no mundo, de todas as épocas. Mas é uma abordagem diferente, e eu aprendi lá naquela obra, a Bíblia e os eventos futuros, do Wood. É um livro muito interessante que mostra um cronograma dos eventos futuros dentro de uma linha pré-milenista, como nós nos afiliamos. Então, é pena que eu não posso mostrar aqui as imagens para vocês que eu selecionei, porque o meu notebook não comporta esse app que o nosso irmão Leonardo usa para colocar o slide dentro aqui da live. Mas tudo bem, a gente usa aquilo de que a gente dispõe. Meus amados, estudar as profecias bíblicas, mas não as profetadas desses falsos pastores e chamados apóstolos de nossos dias, traz grandes benefícios para a nossa vida espiritual cristã. As únicas profecias válidas e confiáveis estão escritas nas Sagradas Escrituras. Não nos enganemos. Vamos analisar hoje 5 lições acerca da volta de Jesus Cristo para o nosso crescimento, nosso fortalecimento espiritual. A primeira lição que nós destacamos encontra-se justamente aqui em 1 de João, capítulo 3, versículo 3, e em outras passagens. A primeira lição é que acreditar na segunda vinda de Jesus Cristo, na volta de Cristo e nas profecias bíblicas acerca do futuro, nos traz estímulo espiritual. As profecias nos ensinam
a viver de forma agradável a Deus. É isto que João está dizendo aqui, como também em outros textos nós vamos encontrar isso nas Escrituras. E qualquer que nele tem esta esperança, que esperança é essa? De que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, observe o que é que João diz aí. Aquele que tem essa crença, essa esperança, essa fé na volta de Jesus Cristo, entra nesse processo de santificação, de separação e consagração da vida, para se tornar como Jesus Cristo, como ele é. Nós vamos ler vários versículos das Escrituras. Quase todos falam sobre a volta de Jesus Cristo e do que Deus exige daqueles que creem nessa volta. Então, em Mateus, capítulo 16, versos 24 e 27, vamos lá. Não sei se vocês estão com a Bíblia em mãos, mas recomenda-se que tenha. Mateus 16, 24. Está escrito: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Observe que esse ensinamento de Jesus Cristo, acerca da renúncia do eu, acerca do foco, do propósito de cada homem neste mundo, se coloca nas riquezas ou se coloca em Deus, tem a ver com a sua segunda vida. Jesus Cristo conclui assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, irmãos, nós vamos perceber, nos versos que vamos citar hoje das Escrituras, que a vinda de Jesus Cristo traz implicações sérias, claras, evidentes para a nossa vida cristã, para o nosso crescimento espiritual. Em Colossenses capítulo 3, versos 4 e 5, Colossenses 3, 4 e 5, Paulo segue a mesma linha de Jesus Cristo. E ele é bem incisivo quando diz o seguinte. Vamos lá. Colocou aí, né, José? Colossenses 3, 4 e 5. Colossenses 3, 4. Diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, olha, está falando da parousia, da epifaneia de Jesus Cristo, da sua revelação, da sua segunda vinda. Então também vós vos manifestareis com ele em glória. Qual o corolário? Qual a implicação disso? Né? Dessa crença de que Jesus Cristo haverá de se manifestar, trazer consigo os seus anjos. Paulo vai dizer: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Observem,
as palavras que o apóstolo Paulo usa. Ele diz, já que Cristo um dia haverá de voltar, e que nós também iremos nos encontrar com ele, então, participem deste processo, esforcem-se pela mortificação dos pecados, dos desejos da carne. Eu vou ler na NVI aqui, numa outra versão. Se você atentar bem para a linguagem de Paulo, ele vai falar de coisas bem específicas, algumas gerais e outras específicas, quanto a que são esses desejos da carne. Ele vai dizer, foi Colossenses 3:4, né? Ele diz, vou ler aqui nessa versão. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, ou seja, dessa forma, olha aí a conjunção conclusiva. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. Se você observar a lista que Paulo apresenta aqui, tem muito a ver com sexo. Com pecados da carne, pecados sexuais. Com a impureza, olha aí, pecado sexual. Paixão, pecado relacionado a sexo. Desejos maus, também relacionado a isso. E a ganância, só a ganância que foge aqui um pouco dessa lista de pecados na área sexual. E a ganância que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas. E ele vai agora acrescentar uma outra lista de pecados que fazem parte da nossa natureza pecaminosa. Ele vai dizer ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Eles não mintam. Então, observe que na perspectiva paulina, a crença na volta de Jesus Cristo implica necessariamente uma luta, uma batalha diária, constante, ininterrupta contra os desejos da nossa natureza pecaminosa, contra aquilo que a Bíblia chama de concupiscência da carne, ou seja, os desejos carnais. Ora, meus irmãos, vamos pensar isso em termos práticos. Isso tem muito a ver com a nossa vida diária, com a maneira como nos relacionamos com os outros e como usamos o nosso corpo e aquilo que guardamos em nossa alma. O apóstolo Paulo, aí mesmo, vai dizer o seguinte: quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados a ele. Então, a gente deve lutar contra a nossa natureza pecaminosa e devemos, olha o verso 10 aí em Colossenses 3:10, e devemos nos renovar para o conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Ou seja, a gente deve crescer espiritualmente até chegar à estatura completa de Jesus Cristo. As Escrituras sempre relacionam aspectos específicos da vida santa à segunda vinda de Jesus Cristo. Observe que raramente nós pregamos sobre essas coisas. Geralmente, quando a gente fala de escatologia, a gente fala de uma cronologia dos eventos. A gente discute sobre correntes teológicas, sobre os eventos futuros, preterismo, idealismo, futurismo, coisas assim. Mas essas exigências, essas implicações que a crença na volta de Jesus Cristo
coloca sobre os cristãos, geralmente a gente não tem falado. E isso está muito claro na mente dos escritores do Novo Testamento. Vou dar só mais alguns exemplos, falando ainda sobre o estímulo espiritual. Vamos lá. Abre aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 5, de 2 a 6. 2 Tessalonicenses, melhor? Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu anotei errado ali, eu coloquei 2. Primeira aos Tessalonicenses 5, 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, observe que a crença na volta de Jesus Cristo implica, exige que nós estejamos sempre vigiando, que sejamos moderados, sóbrios, equilibrados. Tá? Então, a primeira coisa que exige aí, sobriedade, moderação. Segunda coisa, fidelidade no serviço. Mateus 25, 19. Mateus 25, 19 a 21. Vinte e cinco, 19. E muito tempo depois, aqui fala sobre a parábola dos talentos. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ora, observe que quando o Senhor retornar, vai exigir prestação de contas dos seus servos, de cada um de nós. E o que é que nós vamos ouvir de Jesus Cristo a respeito de como nós o temos servido? Como é? O que é que ele vai dizer de nós? Vai nos elogiar? Vai nos repreender? Ele vai dizer, como disse a este servo: bem está, servo bom e fiel. No mínimo, diz aqui, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Ou vai dizer o contrário? Vou mostrar outro aspecto. Encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. 5, 23. Observe bem. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Para quê? Leia aí na Escritura. Coloquem aí no chat. O apóstolo Paulo está aconselhando a igreja de Tessalônica e a todos nós. Que Deus nos santifique em tudo, em corpo, alma e espírito. Para quê? Alguém colocou aí no chat? Está escrito: para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, irmãos, que há uma relação íntima entre a doutrina da volta de Jesus Cristo com uma vida
de santidade por parte dos seus discípulos. Isso nos serve de motivação, de estímulo espiritual, para que possamos crescer, né, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda lição, irmãos, a segunda lição que a volta de Jesus Cristo nos ensina é que o crente tem uma certa satisfação intelectual quando finalmente a sua mente se abre e ele começa a entender essa doutrina difícil que é a escatologia. Eu mesmo me sinto assim, com esse prazer interior de estar entendendo um pouco do Apocalipse, porque é um livro muito difícil. E por mais que a gente estude, não temos todas as respostas, nem a melhor interpretação desse livro, melhor do que aqui outros autores, outros pastores, outros estudiosos já descobriram nesse livro. Mas há uma satisfação intelectual quando você penetra nos mistérios de Deus. O cristão experimenta uma grande satisfação intelectual ao saber o que vai acontecer no futuro. Se Deus não quisesse que ninguém soubesse as coisas do futuro, ele não teria revelado. Ele não teria revelado. E nós ficaríamos no escuro, à mercê da ciência, à mercê das tradições humanas. E estaríamos levantando conjecturas sobre o que aconteceria no futuro. Mas nós já sabemos. Tá? E a palavra de Deus diz assim: se você não tem sabedoria, peça a Deus, que vai lhe dar. A sabedoria vem de Deus. Tá? É Deus quem dá a inteligência ao homem. Observe aí Provérbios 3,13. Provérbios 3,13. Olha que versículo interessante. Diz assim: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. O crente, meus irmãos, tem que ter essa alegria, esse prazer de conhecer a palavra de Deus e conhecer a Deus. Conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. Ou conhecer a sua palavra e chegar a conhecer a Deus. Tem que ter esse prazer pelo conhecimento. E, de fato, todo crente ama ler, ama estudar, ama este livro, que é a palavra de Deus. É o povo de um só livro, que é a Bíblia Sagrada. Eclesiastes, capítulo 2, verso 26. 2:26 diz a mesma coisa. Diz assim: porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Deus dá a sabedoria, como deu a Daniel e a outros servos dele do passado. A terceira lição que a volta de Jesus Cristo nos ensina é que a crença na volta de Jesus Cristo dá uma certa estabilidade psicológica ao cristão. Como assim? Como é que, só por eu acreditar, por eu ter esse conhecimento profético, nos dá estabilidade psicológica? Bem, vamos explicar da seguinte maneira. Não somente satisfaz a mente, mas também estabelece um equilíbrio emocional. O mundo está cheio de incertezas e frustrações.
Os valores estão sempre mudando, e nós sabemos, a cada dia, mudando para pior. Para o descrente, o futuro é ameaçador. Estamos vendo isso agora com essa pandemia do coronavírus, gerando inflação, desemprego em massa, milhares de mortes. Tá? Viver no mundo hoje está muito perigoso. Na verdade, sempre foi perigoso, mas numa pandemia como esta, muito pior. Estamos ouvindo de vidas sendo ceifadas pelo coronavírus. Ainda hoje, faleceu um dos filhos do pastor daí, que já foi pastor aqui da nossa igreja, da terceira igreja do Parque Pereira. Um parente da irmã Josete foi também ceifado pela Covid-19. Então, viver hoje, nas circunstâncias em que nós estamos vivendo, é muito perigoso. Mas nós, os cristãos, os servos de Deus, compreendemos muito bem por que essas coisas estão acontecendo. Para o cristão, não importa o que venha a acontecer hoje, ele conhece os planos de Deus para o futuro e sabe que estará seguro em Deus. É isso que diz Apocalipse capítulo 2, verso 25. Apocalipse 2, 25. Diz assim: o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha, capítulo 3, verso 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ora, o cristão não se abala diante dos acontecimentos do nosso dia a dia, porque ele sabe, ele conhece o programa de Deus acerca do futuro, né? Do que está por vir, do que está acontecendo e do que vai acontecer mais à frente. Então, o crente não se abala, não se desespera, ele tem esse equilíbrio emocional. E esse equilíbrio emocional vai se mostrar muito mais forte com a quarta lição que a volta de Jesus Cristo nos ensina. Essa lição traz conforto no pesar. Esse conforto no pesar pode envolver várias áreas da nossa vida. Por exemplo, o cristão sabe muito bem do conforto que o conhecimento profético dá, principalmente diante da morte de um ente querido. Ele sabe que a pessoa amada está com o Senhor se ele partiu daqui como cristão e que no futuro vai se encontrar com ele. Vamos lá. Vá ao enterro de um não crente e vá ao enterro de um cristão, de um crente. A diferença é muito grande. E onde é que está essa diferença? Está justamente aqui, nessa crença, conforme 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 ao 18. 1 aos Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A crença de que um dia vamos subir, de que vamos para o céu nos encontrar com Cristo e com nossos entes amados, nossos entes queridos, nos enche de conforto e de consolação. Olha que maravilha. Não é? O mundo não tem isso, meus irmãos. Não tem mesmo. O conhecimento da vinda de Jesus dá consolo também diante das perseguições, sabendo que cremos num Deus que pode nos livrar. Vamos lá. 1 de Pedro 4, 13. 1 de Pedro 4, 13.
Primeira de Pedro 4:13. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, ou seja, na sua vinda, vos regozijeis e alegreis. Né? Observe aí como o assunto é claríssimo na mente dos escritores bíblicos. Agora, volte aí para o início da carta de Pedro, 1 de Pedro 1:7. 1 de Pedro 1:7. Olha o que Pedro diz. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória, quando? Olha o restante do versículo. Quando? Na revelação de Jesus Cristo, ou seja, na sua segunda vinda. Né? Na sua vida. Então, o cristão sabe que essas provações, que essas tribulações, as perseguições a que estamos sujeitos, vem como forma de uma prova espiritual. Tá? E em terceiro lugar, dá também resignação diante do sofrimento por calúnia ou desentendimento, pois sabe que um dia a verdade haverá de ser revelada. O apóstolo Paulo diz isto em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. 1 Coríntios 4, 5. Você já passou por isso? Por desentendimentos, já sofreu calúnias e entregou nas mãos de Deus? Um dia a verdade virá à tona. O apóstolo Paulo diz: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Olha, Paulo está pensando na volta de Jesus Cristo também. Ele diz aqui, olha, até que o Senhor venha. Então, meus irmãos, é muito claro nas Escrituras essa relação, né, entre a volta de Jesus Cristo e vários comportamentos cristãos. A última lição que a volta de Cristo nos ensina é que o crente que crê na volta de Cristo para buscar a sua igreja desenvolve uma forte convicção no serviço ao Senhor. Né? Fala de convicção na obra do Senhor. Dedicação, de entusiasmo para fazer a obra de Deus. O crente se preocupa mais com a santidade de vida e de viver com fidelidade. O crente vê a necessidade de ser ativo na obra de Deus para que seus amigos e parentes sejam salvos, possam ser alcançados pelo Evangelho e possam ser salvos. Querem ver onde é que esse ensino se encontra? 2 Coríntios 5:9. 2 Coríntios 5:9. O apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 5:9. Pois que muitos desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Né? Observe aí, né? De como a crença na volta de Jesus Cristo implica a necessidade do crente se dedicar na obra do Senhor. Né? O apóstolo Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 4, 1 e 2. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, quando? Na sua vinda e no seu reino. Olha aí, falando da segunda vinda de Jesus Cristo. Pregue a palavra de Deus. Que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Ora, Paulo está falando da volta de Jesus Cristo. E diz, enquanto ele não voltar, pregue a palavra. Dedique-se ao ministério, dedique-se à obra do Senhor. Então, você que crê em Jesus Cristo e que está esperando a volta dele, o que é que você está fazendo por ele?
Qual é o seu ministério? Qual é o seu serviço? Qual é a sua obra no reino de Deus? Meus irmãos, o conhecimento dos eventos proféticos leva o cristão a avaliar melhor o uso do seu tempo. Quer ver? 1 Timóteo 4:7. 1 Timóteo 4:7. Diz assim, desculpe, 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Em qual dia? Quando ele vier na sua vida. E não somente a mim, mas a você também. A mim, a você. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. O crente que ama a vinda de Jesus Cristo são os melhores crentes que há em nossas igrejas. São os crentes mais dedicados, mais envolvidos com a obra do Senhor, mais sérios, mais responsáveis. Quanto mais você amar a volta de Jesus Cristo, mais vai querer consagrar a sua vida para servir ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. E Pedro vai dizer a mesma coisa. 1 de Pedro 5:2. 1 de Pedro 5:2. Ele vai se referir aos pastores. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, e quando Cristo voltar, olha aí, meus irmãos, como até uma exortação para pastores, tem a ver com a volta de Jesus Cristo. Alcançareis a incorruptível coroa de glória. Não é maravilhoso? Por isso, meus irmãos, para concluir a nossa mensagem nesta noite, voltemos para o nosso texto inicial, 1 de João 3:3. É por isso que João, por esses motivos que eu apresentei, que João diz assim, 1 João 3:3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, eu digo o seguinte, a volta de Jesus é uma das crenças fundamentais de todos os cristãos. Saber que Jesus Cristo voltará, a quem prestaremos contas, deve nos despertar e nos motivar a dedicarmos nossas vidas para servir ao Senhor, com fidelidade, com alegria e de boa vontade. Que Deus nos abençoe. Que essa mensagem possa falar ao seu coração, possa despertá-lo ou despertá-la espiritualmente, para que você possa aguardar o Senhor Jesus Cristo, tendo uma vida digna, conforme o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que Deus dê uma semana de paz a todos. Na quarta-feira, às 19h30, eu vou fazer uma análise do Apocalipse, capítulo 12. Estão todos convidados. E que Deus nos dê uma semana de paz. Amém.